dessa palavra. Irmãos, quero convidar a lermos o texto de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 25 a 27, história de Moisés, servo do Senhor, servo abençoado, né? E já no final da sua vida, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, final do seu ministério, ele deixa esse texto, essa passagem, está um pouquinho diferente do que eu estou lendo aqui, mas não tem problema nenhum, queridos, diz assim a palavra do Senhor: deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o povo de Israel, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Irmãos, esse tema, respostas de oração, toca muito no nosso coração. Está diretamente ligado à nossa fé. Muitas vezes nos encontramos em momentos de angústia, de campanhas, campanhas de oração, em que o que mais ansiamos é ver uma resposta do Senhor, nos esforçamos para isso, porque, de fato, a nossa esperança, a nossa fé é depositada num Deus que pode todas as coisas, num Deus que afirma uma vez mais, Ele ouve as nossas orações. Mas uma coisa interessante, você há de concordar comigo, que muitas vezes nós só reconhecemos ou entendemos ou percebemos que Deus ouviu as nossas orações quando as orações elas são atendidas, quando elas são aquilo que gostaríamos que acontecesse na nossa vida. E nós dizemos assim, que bênção, Deus ouviu a minha oração, né? Mas não é só isso, queridos. Não, Deus ouve todas as nossas orações. O texto de Deuteronômio, que acabamos de ler aqui, ele nos oferece uma visão poderosa sobre como Deus ouve e responde, ou não, todas as nossas súplicas. Um pouquinho do contexto dessa história, como disse, Moisés já estava no final da sua vida, e nós encontramos ali em Números capítulo 20, a razão pela qual Deus disse para Moisés, você não vai entrar na terra. Eu sei que muitos irmãos já conhecem um pouquinho dessa história, mas o fato é que o povo de Israel já estava há 40 anos ali no deserto, já era uma nova geração, tanto que o livro de Deuteronômios, ele tem essa ideia de trazer novamente a mensagem, a palavra, é uma repetição. Nós estudamos recentemente ali na nossa EBD, no panorama do Velho Testamento. Mas nesse momento, e é relatado em Números no capítulo 20, existia uma rebelião, uma crise por causa de água. O capítulo 20, ele inicia ali de Números justamente já com a morte de Miriam, irmã de Moisés. É bom nós nos lembrarmos, que Moisés, Miriam e Arão, eles eram irmãos, né? E Moisés, sem dúvida, devia estar sentindo a perda da sua irmã. E, mediante a isso, também ainda acontece a falta de água para o povo. E olha só, percebam que mesmo assim, uma nova geração, o que o povo fez? Ele começa a reclamar. Era comum, eles começam a murmurar, eles começam a se queixar contra Moisés e Arão, expressando a sua frustração, descontentamento, e mais uma vez falando assim, Senhor, se nós tivéssemos ficado lá, nós não estávamos passando por isso. Olha, já era uma nova geração. Coisa interessante, irmãos. E aí Moisés vai até o Senhor mais uma vez aparece e fala com ele face a face, porque com Moisés não era por meio de profeta, era face a face que Deus falava. Ele tinha intimidade com Deus. E Deus diz para ele assim, Moisés, fala com a rocha, fala para a rocha que ela vai produzir água. Essa era uma instrução que Deus deu a Moisés, era uma oportunidade para que ele pudesse mostrar fé e obediência a Deus. Mas, queridos, nesse contexto, mais do que justo, se formos olhar aos olhos humanos, de um homem já na sua avançada idade,
em que acabou de perder a sua irmã e de que estava ali conduzindo aquele povo, um povo que já havia experimentado milhões de vezes ali a graça miraculosa do Senhor sobre as suas vidas. O que ele faz? Diante daquele povo, ao invés dele falar para a rocha, ele bate na rocha. E não somente uma vez, 2 vezes, irado com o povo, pela situação do povo, o povo rebelde, e bate na rocha. E mesmo batendo na rocha, não obedecendo aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse, que era só falar, a água jorrou, a água fluiu. E essa ação foi vista como uma falta de fé e desobediência, pois Moisés não santificou o nome de Deus diante do povo. Qual foi a consequência disso, queridos? O resultado dessa ação, talvez assim, irracional, repentina de Moisés, fez com que nem ele nem Arão pudessem entrar na terra prometida. Depois de 40 anos de deserto. Consequência severa, não concorda? A gente para pensar assim, meu Deus. Mas isso reflete muito a seriedade da desobediência e a importância que nós temos de ter essa consciência de honrar a Deus em todas as circunstâncias, queridos. Vamos relembrar-se um pouquinho dessa jornada de Moisés. Retirado do Nilo, o próprio significado do nome de Moisés é esse, né? Tirado das águas. Depois ele foi criado dentro de um palácio, viveu no deserto por 40 anos. No deserto Deus chama ele para uma missão, ele enfrenta Faraó, ele não queria assumir essa missão, ele não achava que ele era capaz de estar ali, mas ele aceita a missão, ele vai e chama Arão para ir com ele, ele reúne então tudo aquilo que ele precisa, enfrenta Faraó, passa muita luta ali diante de Faraó, passa medo, passa perseguição, até o dia em que o povo de fato é liberado. E depois ele conduz aquele povo grande, aquele povo enorme, o tempo todo por 40 anos naquele deserto. Esse Moisés, como eu disse, era um homem que falava face a face com Deus, mas mesmo assim, mesmo sendo esse homem que o tempo todo se dedicou ao Senhor, que arriscou a sua vida, que conduziu um povo que não era dele, que era o povo de Deus, mesmo assim Deus não atendeu a sua oração. E eu quero, dentro dessa história, destacar 3 aspectos diretamente vinculados à oração que existe nesse texto. E o primeiro aspecto, percebam, é a sinceridade do pedido, queridos. Sinceridade do pedido de Moisés, ele fala no versículo 25, deixe-me atravessar, eu te suplico, Senhor, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região e o Líbano. Queridos, um pedido mais do que justo. Aquele líder ter o privilégio de poder pelo menos entrar na terra por qual ele foi convocado por Deus para dirigir aquele povo. Percebam, queridos, que em sua oração ele expressa de fato esse desejo sincero de entrar nessa terra prometida. Ele clama a Deus reconhecendo a importância da sua petição. Assim como Moisés, irmãos, nós muitas vezes somos chamados, e é assim que devemos nos apresentar diante do Senhor com os nossos pedidos de oração, com sinceridade de coração. É de fato rasgar a nossa alma, rasgar o nosso coração diante desse Deus Todo-Poderoso. E é justamente isso que o nosso Deus deseja de nós, que nos aproximemos dele com corações abertos e honestos, sinceros, querido. E eu quero, como uma primeira pergunta nessa noite, perguntar se você tem orado com sinceridade diante do Senhor, ou se a oração tem sido apenas um hábito na sua vida. A gente acorda de manhã, ora ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, nos livra. Isso é bom, tá? Mesmo como hábito, sem pensar muito naquilo que a gente está falando. Chega na hora do almoço, a gente fecha os olhos e diz, faça bem, ou é melhor, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, né? A gente ora assim, mas é bom também. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que se, de fato, nós temos buscado a vontade de Deus em nossas orações, ou elas são apenas como amuletos na nossa vida, e quando muito precisamos, nós buscamos a presença do Senhor. Queridos, a sinceridade em nossos corações, ou melhor, a sinceridade em nossas orações a Deus, ela deve ser expressa de maneira aberta, honesta.
Isso significa que devemos compartilhar os nossos verdadeiros sentimentos com o Senhor, as nossas preocupações, a nossa gratidão, sem medo de sermos julgados, queridos. Ao sermos sinceros, nós criamos um espaço para uma conexão muito mais profunda e autêntica com o nosso Deus. É importante lembrarmos que Ele já conhece tudo. Ele é conhecedor do nosso coração, das nossas necessidades. Então, não há necessidade de escondermos nada diante desse Deus. Mas, no entanto, né, meu irmão Jorge, como falamos pela manhã, Deus se alegra quando abrimos o nosso coração com sinceridade diante dEle. Sem esconder nada, Dudu. Sem esconder nada diante do Senhor. Lembra que Moisés, muitas vezes confrontado, Deus falava: esse povo aí, Senhor, esse povo não, o seu povo, esse povo não é meu, esse povo é seu, Senhor. Isso é intimidade, coração aberto diante de Deus, intimidade que você pode ter também com o Senhor. Muitas vezes nós aprendemos certos modelos de oração, nós temos até um vocabulário, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de não sei, né? A gente vai falando, cria-se algo tão diferente, né? Dá a impressão de que a oração toma um poder diferenciado. Não, queridos, o que Deus quer olhar não é o nosso vocabulário, não é o nosso português perfeito, não é isso, Senhor. A preocupação que Deus tem é o nosso coração. Se o nosso coração é sincero, se as palavras que estão saindo da nossa boca naquele momento, quer seja em lágrimas, quer seja em sorriso, seja de fato aquilo que está passando dentro do nosso coração. Lembra pela mensagem de manhã de Ana? Quem esteve aqui pela manhã viu, né, que em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 e 11, ela orava fervorosamente pedindo um filho. E aí pensavam até que ela estava embriagada, né? Porque ela não falava muito alto, só balbuciava, quase que eu balbuciava, né? Aqui, olha só o que o texto diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olharem com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Faz ali o voto que chamamos de nazireu, né? Cabelos que não seriam cortados. Olha a sinceridade, queridos. E nós conhecemos o texto e sabemos que Deus ouviu, porque Deus sempre ouve as orações, e respondeu positivamente o pedido de Ana. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele frequentemente se dirigia a Deus com sinceridade em seus salmos. Aquele homem tão poderoso, ele peca, ele cai. E o Salmo 51, principalmente o versículo 12, é lindo demais, porque aquele homem tão poderoso, ele se rasga diante do Senhor e ele clama por perdão. Me perdoa, Senhor. Ele mostra diante do Senhor um coração completamente arrependido pelos seus erros, pelos seus pecados. Ele diz assim: restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer, Senhor. Temos também ainda Elias, no momento em que orou pedindo que Deus mostrasse o seu poder diante daqueles profetas de Baal, numa circunstância em que Elias não estava muito bem. Mas ele foi sincero na sua necessidade de confirmação, e nós vemos isso em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 36 e 37, onde ele clama a Deus para que o povo saiba que ele é o verdadeiro Deus. O texto diz assim: na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por tua ordem, ou melhor, por ordem tua. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. Coração aberto, não é por mim, eu não estou pedindo isso, Senhor, porque eu tenho um sonho pessoal, um objetivo pessoal. Eu quero que as pessoas vejam em mim o poder que eu tenho, não. É por ti, Senhor. É porque esse povo reconheça que tu és Deus. O profeta Neemias também, melhor Neemias, também
orou sinceramente ao Senhor quando ele soube da situação de Jerusalém. E no seu livro, Neemias, no capítulo 1, versículo 11, né? De 4 a 11 ele vai expressando a sua tristeza, mas principalmente o versículo de número 11, quando ele fica sabendo, ele chega e se rasga também diante do Senhor e diz: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. E nós somos conhecedores da história, daquele pedido de Neemias de voltar a reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros. Deus concedeu essa bênção, Deus ouviu esta oração, porque Deus sempre ouve as nossas orações e atendeu positivamente o pedido de Neemias. Mas nós lembramos também de Jesus. Lembram de Jesus no Getsêmani? Lucas capítulo 22, no versículo 42. Jesus ora com grande sinceridade no seu coração, sabe por quê? Porque o sofrimento era pesado demais. Era pesado demais. E ele ora assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Que cálice é esse? O cálice do sofrimento, queridos. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E o Deus que sempre ouve as nossas orações disse para o seu filho: não. Não, eu não posso atender essa oração. Queridos, mesmo Deus sabendo de tudo, a oração nos conecta a Ele. A oração é cura, irmãos. Quantos estiveram aqui no aniversário da igreja e ouviram a mensagem do pastor Eliudes, né? Ele conta, né, de uma oração sincera. Se lembra desse caso que ele contou de uma irmã, né, ou melhor, de uma mãe numa cidadezinha pequena que estava com a sua filha bem doente, bem enferma, com muita febre na cama, e ela já não sabia mais o que fazer. Ela não era cristã, ela não conhecia o Senhor Jesus, ela não sabia orar. Mas aquela preocupação de mãe fez com que ela procurasse a sua filha, ou melhor, procurasse um posto de saúde daquela pequena cidade, pedindo ajuda para que alguém, um médico, fosse lá naquele posto. E ao chegar lá só tinha uma pessoa naquele posto. E ela clamou: vai lá na minha casa, vai agora, porque minha filha está muito doente, ela não tem força nem de vir aqui, a febre dela está muito grande, ela só fica na cama. Vem aqui socorrer ela, vai lá em casa socorrer ela. E aquela moça que estava atendendo: eu não posso ir lá, porque só tem eu aqui, se eu for aqui vai ficar vazio o posto, nós não tenho como atender, vê o que é possível ser feito. E aquela mãe então fica desolada, e ela sai pelaquela cidadezinha ao ver uma porta aberta. Tinham ali algumas irmãs no momento de oração. E aquela mãe entra e senta ali naquele grupo de oração, e começam então os pedidos. E aí as irmãs chegam para ela e falam: você quer fazer um pedido? Faço. Vou fazer, eu não sei o que é, mas eu vou fazer. E ela começa a falar: Jesus, eu não te conheço direito, Jesus, mas eu estou te pedindo nesse momento, manda um médico lá na minha casa. A chave está debaixo do tapete da porta. Você pega a chave, abre e entra, e vê lá a minha filha lá. Dá um remédio para minha filha, porque ela é a única filha que eu tenho. Eu não sei mais o que fazer. Mas quando o senhor for embora, faz um favor, Jesus. Tranca a porta e bota a chave embaixo do tapete. Tá? Queridos, os irmãos acharam engraçado aquilo, né? Pedido uma oração completamente diferente. E a história diz que quando ela chega em casa, quando ela pega a chave embaixo do tapete, ela abre a porta, ela encontra a filha dela numa alegria só, já bem, feliz, brincando ali naquele quarto. E ela: minha filha, o que aconteceu? Ah, mamãe, o médico que você mandou era maravilhoso. Ele veio aqui, ele me consultou, e rapidinho, depois que ele falou algumas coisas, eu já fiquei boa, já comecei a me sentir melhor. E ele foi embora. Mas ele foi embora, mas deixou um recado para a senhora, que ele fechou a porta e deixou a chave embaixo do tapete, queridos. Coisa linda, história simples, mas mostra o quanto Deus está preocupado com o nosso coração, queridos. O quanto nós precisamos ser sinceros. Sabe por quê, queridos? Porque um segundo aspecto desta palavra, deste texto, é a resposta de Deus.
E o versículo de número 26 diz que, todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. O Senhor disse, basta, chega. Ele disse, não me fale mais sobre isso. Queridos, percebam só como Deus responde a Moisés, mas não respondeu da maneira que Moisés esperava, porque o que Moisés queria era entrar na terra. E às vezes as respostas de Deus, elas não são o que desejamos ouvir, e de fato não são. Ele diz a Moisés que não entrará na terra, mas ele dava a oportunidade de Moisés olhar de longe aquela terra. Não foi só assim com Moisés, Saul também passou por isso, queridos. Já havia perdido o seu reino, já havia perdido a sua unção. Ele vai buscar a orientação de Deus antes daquela batalha contra filisteus, mas o Senhor falou assim, não adianta. Não tem mais palavra, não tem mais resposta para a sua oração. E ele então vai, no seu desespero, procura até uma médium, tentando uma resposta. Jeremias, de igual modo, queridos. Capítulo 7, 16 e 11, 14, ele tem ali, né, a instrução do Senhor, dizendo o seguinte, não adianta mais interceder por esse povo, porque eu não vou mais atender. Deus fala isso, pode dizer ao povo, que não adianta mais esse povo rebelde vir até mim, porque eu não vou mais atender. O próprio Jesus no Getsêmani, nós já falamos, embora ele tenha orado intensamente, pedindo que, se fosse possível, o cálice da crucificação fosse afastado dele, sua oração ela não foi atendida da forma que ele desejava. Ele diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a tua. O fato, queridos, que as respostas de Deus, elas podem ser diferentes de nossas expectativas, mas sabem de uma coisa, elas sempre são para o nosso bem. Sempre são para o nosso bem. Nós precisamos confiar que Deus tem um plano maior, mesmo quando não entendemos. E é isso que eu quero perguntar a você também nessa noite. Você está disposto a aceitar a resposta de Deus, mesmo que não seja a que você espera, aquela a qual esteja batalhando? Porque existe um terceiro aspecto nesse texto, que é justamente a promessa de Deus. Embora Moisés não pudesse entrar na terra prometida, Deus lhe dá a visão da terra. Percebam, queridos, na preciosidade desse texto, do versículo de número 27. Ele diz assim, suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Queridos, sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Ele estava dizendo assim, sai desse plano que você está, em que a sua limitação de visão impede de você enxergar aquilo que eu estou fazendo ou aquilo que eu já fiz. Sobe no monte, olha para o sul, olha para trás, olha para o teu passado e olha aquilo que eu já fiz na sua vida. Olha os milagres que eu já realizei. Olha as coisas que você imaginou que fossem impossíveis e todo o tempo eu estava do seu lado. Olhe para trás, olha para o norte. Mas ele diz também assim, olha para o leste, ou melhor, para o oeste. Olha para o leste. Veja no presente o que eu continuo fazendo, queridos. Percebam que eu continuo sendo o mesmo Deus de lá de trás. E eu estou com você hoje. Mas olha para o norte, olha para frente, aonde você ainda não chegou e talvez você não chegue. Mas eu continuo sendo o mesmo Deus de milagre, vou continuar realizando maravilhas, realizando milagres, realizando coisas maravilhosas, porque eu sou Deus, Senhor de todas as coisas, queridos. Nós precisamos, irmãos, entender e ter uma visão panorâmica daquilo que Deus está fazendo, irmãos. Quando apenas olhamos para um lugar, para uma coisa específica, para um lado somente, nós não enxergamos o todo dos propósitos de Deus e da sua obra. Talvez aquilo que você esteja tanto aguardando como resposta de oração,
seja algo tão pequeno mediante aquilo que Deus tem para fazer. E é por isso que nessa noite Ele está dizendo assim, ó, sobe o monte, veja de cima. Isso nos lembra que mesmo em nossas frustrações, Deus nos oferece promessas e esperança. Foi assim com Moisés. Ele nos dá certeza de que mesmo que não recebamos tudo aquilo que estamos pedindo, Ele está conosco e Ele continua nos guiando, meus irmãos. Em nossas orações nós devemos lembrar que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que muitas vezes essas promessas pareçam estar tão distantes de nós, queridos, muito distantes. Quero concluir essa palavra trazendo um pedaço de 2 livros de John Stott, A Cruz de Cristo e o Cristão Contemporâneo. Ele fala de oração, ele diz que no mistério da oração, e ele reconheceu que a oração é um mistério que, embora possamos orar com fé, nem sempre obtemos as respostas que esperamos. Stott ele vai enfatizar que isso não deve nos levar à dúvida, mas sim a uma confiança mais profunda em Deus. Se a resposta ainda não veio, ou se a resposta foi não na sua vida, creia no Senhor, confie nele de uma forma mais profunda ainda, queridos. Porque um outro ponto que ele vai abordar é justamente a soberania de Deus, queridos. Deus é Deus. Nós muitas vezes temos a visão de Deus, de um Deus que tem que ficar fazendo tudo ao nosso dispor, à nossa vontade, como se Deus fosse o servo e nós fôssemos o Senhor, e não é, queridos. Nós somos servos e Ele é Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E mesmo quando as nossas orações elas não são respondidas da maneira que desejamos, Deus tem um plano maior e uma perspectiva que muitas vezes nós não conseguimos compreender pela sua soberania, queridos. Ele aborda também que nas respostas, e muitas vezes nas respostas que são negativas para nós, ou nas respostas que nós não temos, existe um propósito espiritual nisso, queridos. Existe um propósito espiritual de nos ensinar a depender mais dEle e de crescer em fé ou nos prepararmos para algo muito maior, muito maior. Deixa eu compartilhar uma coisa, queridos, com vocês, que eu acho que eu cheguei a falar um pouquinho disso. Em 1992 eu era membro, juntamente com a minha esposa aqui desta igreja, exatamente desta igreja. Nós nos casamos e em 92 Simone engravidou da nossa primeira filha. Tinha um excelente plano de saúde naquele tempo e toda a sua, não quero atrapalhar aqui a gravação, né? Mas tinha um dos melhores planos de saúde e todo o tratamento pré-natal foi assim, feito dentro das melhores possibilidades que poderia uma mulher grávida ter naquele tempo, como nos dias de hoje. Foi tudo muito bem, tudo correu muito bem. Chegou então a expectativa, né? Já com o quarto pronto do bebê, tudo arrumadinho, tudo em perfeito estado, só aguardando chegar a nossa filha, era uma menina, naquele quarto. E no dia 4 de maio, então, chegou o dia para nós, feliz e aguardado. E de fato, à noite, por volta de 22 horas, né, meu amor, mais ou menos isso, né? Não lembro muito bem exatamente a hora, Juliana nasceu. Quando a enfermeira trouxe, me apresentou, mostrou aquele bebezinho, né, ainda toda enrolada num paninho azul, com um pedacinho da placenta aqui, num cabelinho pretinho, que certamente ela não puxou do pai, puxou da mãe, né? Ela ficou ali me olhando por um tempo, e eu nunca mais esqueci aquele olhar. E levaram ela para aqueles preparativos normais de um recém-nascido, e nós ficamos então agora aguardando a chegada da Juliana no nosso quarto, que a Simone estava e que eu estava. Mas as primeiras notícias não foram boas, queridos. Ela não conseguia ficar fora da incubadora. Quando ela é retirada da incubadora,
ela ficava cianótica, ficava vermelhinha. E os médicos começaram a desconfiar de algum possível problema. E de fato, com os exames, foi descoberto que ela tinha um problema no coração. As válvulas não eram bem formadas. E ela precisaria fazer uma cirurgia, possivelmente com 2 anos de vida, um pouquinho mais após essa... Mas era tudo bem, era algo que não era tão incomum assim. Só que no decorrer dos dias, ali, foram descobrindo coisas novas e que impossibilitava, né, ela de sair daquela incubadora, e a situação dela era muito grave. Ela precisou ser transferida para uma UTI, né, para um hospital específico só desses bebês com algumas dificuldades mais graves. Lembro daquele momento da transferência dela. Foi muito difícil ali. Eu vejo minha mãe, né, uma mulher de Deus, uma mulher que sempre serviu ao Senhor com tanta dedicação, uma mulher de oração, de poder. Ela se debruça em cima daquele bercinho ainda numa incubadora e ela ora, ela clama: Senhor, cura, cura. E esse era o desejo do nosso coração, porque acima de tudo nós conhecíamos o poder desse Deus. E ela foi então transferida para aquele hospital. E nós, acompanhando este processo, eu e Simone, nós percebemos que era muito grave, era muito grave. E eu clamei ao Senhor, queridos, da seguinte forma: com 22 anos, irmãos, eu tinha 22 anos, 23 anos de idade. Eu clamei ao Senhor: Senhor, faça a tua vontade, Pai. Mas eu gostaria de ter o privilégio de pelo menos ver a minha filha, exatamente assim que falei, pelo menos mais uma vez com seus olhos abertos. E nós fomos visitar a Juliana naquela manhã ali naquele hospital. Queridos, e quando eu passei em frente, nós estávamos ali em frente ao lugarzinho dela, o incubadeiro que ela estava, ela abriu os olhos e começou a me olhar. Começou a me olhar. E aí passou o médico, o enfermeiro atrás e falou assim: ué, ela está acordada? Ela não podia estar acordada, ela já tomou o medicamento, ela não era para ela estar acordada. E eles foram. Naquele momento eu entendi a vontade do Senhor. E naquela mesma tarde, nós recebemos em casa a notícia de que ela havia falecido. Tivemos que passar, né, uma situação bem complexa ainda para entender o que havia acontecido. Ela nasceu com uma síndrome chamada síndrome de Weismarck, síndrome de laterilidade embrionária. Já ouviu falar nisso, meu irmão? Isso acontece em 1 a cada 10 milhões de pessoas. Acontece. Não é hereditário, não é congênito. É que na hora que os cromossomos eles vão se emparelhar, um cromossomo, na hora da fecundação, ele ficou torto. E aí todos os demais cromossomos que surgem a partir deles também ficaram tortos. E qual era a consequência disso? Juliana, do lado direito do corpo, era perfeita internamente falando. Só que do lado esquerdo, tudo que era do lado esquerdo tinha malformação genética. O coração do lado direito, ventrículos do lado direito perfeitos, quando ultrapassava a linha média do corpo, eles eram malformados. O fígado do lado direito perfeito, quando chegava do lado esquerdo, o fígado era malformado. A coluna vertebral dela do lado direito perfeito e do lado esquerdo todo deformado. Soberania de Deus, queridos. Soberania de Deus. Entendam, não tinha pecado. Pecados de escândalo. Pecado todo mundo tem, irmãos, não entende, nós somos pecadores. Mas não tinha pecado escondido, não tinha nada, queridos, disso. Eu e Simone, firmes no Senhor, na igreja, trabalhadores. É vontade de Deus. Stott vai enfatizar isso, que orar conforme a vontade de Deus, nós reconhecendo que as nossas petições elas podem não estar alinhadas com o que Deus sabe, o que é melhor para a nossa vida, queridos. E eu posso afirmar para vocês hoje, nós não somos mais infelizes porque aconteceu isso, e nem somos mais felizes
porque deixou de acontecer. Porque a vontade de Deus sempre ela é perfeita, queridos. E entendam que se quando nós não conseguimos subir ao monte e olhar aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, talvez as circunstâncias nos levem a pensar e até mesmo esmorecemos na nossa fé. Porque condicionamos esse Deus poderoso ou o poder de Deus às respostas positivas que queremos obter. E não é assim. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus. Não foi fácil não, queridos, passar por aquele período até a chegada da Carolina, da Ana Carolina, e depois dessa bênção linda que Deus nos deu, que é o Felipe aqui conosco hoje. Uma das músicas que marcava o nosso coração, nos ajudava naquele tempo, era uma musiquinha pequenininha, que teologicamente não tem muitas coisas, mas ela dizia assim, nas horas de crise em que eu passava na Avenida Brasil e parava o meu carro para chorar, porque tem horas que a resposta de Deus negativa para nós, ou a falta de resposta, nos leva a lágrimas, porque nós somos humanos. Mas de forma sobrenatural vinha sobre mim aquela música que dizia assim, ó: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém, queridos. Moisés, ele não entrou na terra prometida, terra física, em que ele queria colocar o pé. Deus o recolheu para Canaã, queridos. Deus deu algo muito melhor para Moisés do que a terra, queridos. E nós às vezes só pensamos, poxa, Deus puniu Moisés. Não, queridos. Deus não permitiu que Moisés passasse pelos sacrifícios e lutas, e possivelmente ele continuaria passando com aquele povo difícil. Ele recolheu para o Senhor, recolheu para perto dele, queridos, porque ele sempre tem o melhor para nós. É por isso que nessa noite tão abençoada que Deus reservou para cada um de nós, sai desse plano, para de olhar só para um lugar na sua luta de oração, deixa Deus fazer a vontade dele, suba para esse monte e olha para trás se você tem dúvida, olha o que ele já fez na sua vida, e se isso ainda não for o suficiente, olha para os lados, olha para o teu presente e perceba o quanto Deus ainda tem feito. E aí, fique em paz. Confie o teu futuro nesse Deus poderoso. Sabe por quê? Porque o que Ele tem para você talvez possa ser diferente daquilo que você almeja. Mas eu posso te garantir uma coisa. É muito melhor. É muito melhor. Quero convidar a equipe aqui. Nós vamos cantar uma canção. A equipe, quando eu digo, hoje é meu irmão, a Topini. A gente vai cantar uma canção que diz assim, que Deus nos ama, queridos. E aí depois dessa canção, nós vamos fazer o nosso momento de oração. E aí verdadeiramente, se você sente o desejo de colocar diante do Senhor o seu pedido de oração, a sua luta, eu vou convidar para você vir aqui na frente e nós vamos orar juntos ao Senhor. Vamos então cantar essa canção que diz: Deus me ama e o seu amor, ele é incondicional. Vamos então cantar? Sendo sim pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo se merecer, Deus me ama. Se
Ele conhece as nossas fraquezas, meu irmão. Ele sabe o quanto muitas vezes nós lutamos, nós queremos um caminho, mas a nossa tendência nos leva para outro caminho. Ele sabe. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos abençoar. Ele é Deus. Ele nos ama com um amor incondicional. Irmão, não temas, confie no Senhor. Confie no Senhor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando da sua vida nessa noite. Ele cuida da sua família. Ele tem planos muito preciosos. Você é muito preciosa para nós. Deus tem usado a sua vida de forma tão grandiosa para nos abençoar. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Não duvide disso. Não duvide disso. Você é uma bênção para cada um de nós. E cada um desses irmãos que estão aqui, eles têm essa certeza no coração de quanto você é bênção para nós, Maria. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para a sua igreja. Que privilégio ter vocês dois e podermos juntos orarmos ao Senhor. Porque muitas famílias aqui são fortalecidas pelo exemplo que vocês são de dedicação ao Senhor.
não estão indo da maneira em que gostaríamos. Ele está aqui, Ele está cuidando de nós, e Ele tem um futuro abençoado para cada um de nós. Senhor, que coisa preciosa é podermos viver esse momento, e eu louvo a Deus porque a sua presença, ela é constante, ela é. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.